Sou o professor Thiago Bicalho Ferreira e sejam bem-vindos aí à segunda aula da disciplina de Pesquisa Aplicada à Educação 1. Veja bem, na aula passada nós fizemos uma introdução sobre o que iremos estudar nessa disciplina, né? Falamos também sobre os tipos principais de trabalhos sinais e sobre a escolha do tema e sua delimitação. Nessa aula, o nosso foco, pessoal, vai ser sobre o projeto de pesquisa em si. Vamos continuar dando os passos necessários para elaborar uma pesquisa de qualidade. Uma pesquisa de qualidade, ela é caracterizada, ou melhor, né, uma pesquisa, ela é caracterizada quando nós tentamos obter mais informações sobre alguma coisa. No nosso caso, é sobre o tema escolhido. Portanto, nessa aula, nós partimos do pressuposto que você, na condição de aluno, saiba escolher e delimitar o tema. E em casos de dúvidas em relação à escolha, à delimitação do tema, é aconselhável que você assista novamente à aula anterior. Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa aula e para isso nós vamos falar sobre o título provisório. O que é o título provisório? Acompanhe no slide comigo. Veja bem, de acordo com Martin Júnior, em 2017, que ele escreve esse livro, né? O título provisório é uma frase escrita no início do planejamento do trabalho, que deve conter no máximo 20 palavras e que deverá incluir os 3 elementos principais, no caso. A população que se quer investigar, uma situação problemática, né, que motivou a necessidade do estudo e o próprio objeto de estudo, que será utilizado para auxiliar a resolver a referida situação. Então, quando escolhemos um tema e delimitamos esse tema quanto à sua abrangência, é importante pensarmos em um título que servirá como base para a nossa pesquisa. Como acabamos de ler na definição de Martin Júnior, existem 3 elementos que precisamos definir para a construção desse título. O primeiro elemento, ele diz respeito à população. A população é aquela que detém o problema a ser tratado. Ou seja, a nossa pesquisa ela precisa ter relevância para essa população. Precisa influenciar positivamente essa população. O segundo elemento, ele trata-se da situação problemática, que é exatamente o elemento que está causando o problema na população. Já o terceiro elemento, pessoal, ele é o objeto do estudo, que é o elemento que pretendemos utilizar para resolver o problema. Na aula passada, demos alguns exemplos de temas, e um deles foi sobre a utilização de softwares livres por alunos de uma determinada escola. Por exemplo, uma delimitação desse tema foi sobre a utilização do Linux por alunos do ensino médio. Vocês lembram desse exemplo? Pois bem, então, como poderia ser um título provisório sobre este tema? Primeiramente, precisamos definir a população, que por consequência já foi definida na delimitação do tema. A população, neste exemplo, ela trata-se dos alunos do ensino médio, concordam? No entanto, podemos dentro dessa população delimitar ainda mais. Podemos limitar o estudo aos alunos do ensino médio do IFNMG Campus Teófilo. E quanto à situação problemática, nós precisamos definir essa situação que, no nosso exemplo, pode ser descobrir se as aulas de um curso de extensão, de introdução a software livre,
oferecido aos alunos do ensino médio Campus Teófilo Otoni, elas foram suficientes para dar subsídio ao aluno no restante do curso. Por fim, vamos definir o objeto de estudo, que poderia ser, por exemplo, o curso de extensão que eu acabei de falar, Introdução a Linux, sobre a perspectiva discente, né? Então isso aí seria o objeto de estudo, né? Sobre a percepção, né, discente. Assim, pessoal, com os 3 elementos definidos, podemos montar o nosso título. E uma das opções ela poderia ser avaliação do curso de extensão Introdução a Software Livre a partir da interpretação dos discentes do IFNMG Campus Teófilo Otoni. Isso é um exemplo. Bom, vamos agora discutir melhor a respeito destes elementos que exemplifiquei e que constituem o título provisório. Acompanhe comigo no slide. Veja aí, população. Existem várias possibilidades para considerarmos como população. Dentre essas possibilidades, podemos citar o aluno, o professor, as mulheres, os homens, as crianças, os trabalhadores, os empresários, os moradores e muitos outros. Dos elementos problemáticos, podemos citar a qualidade de vida, o estilo de vida, a força, a aprendizagem, o bem-estar, a obesidade, a postura, os fatores de risco e muitos outros. Quanto ao objeto de estudo, podemos adotar como nossa solução um método tal, o programa tal, a motivação, a alimentação, nutrição e outros que podem ser considerados. Esses são alguns exemplos que Martins Júnior 2017 propõe, né? Exemplos que podemos adotar nos 3 elementos. Claro que são infinitas as possibilidades e não temos como citar todas elas aqui nesta aula. Então, como podemos escrever um título provisório? Aí tem essa pergunta, né? Talvez fazendo, né, uma delimitação em palavras-chave. Vamos então à definição de palavra-chave para a gente compreender melhor. Acompanhe comigo no slide. O mesmo autor, Martins Júnior, ele afirma que para uma pesquisa de qualidade é importante delimitar o título provisório em palavras-chave, que servem para indicar as principais variáveis que serão investigadas durante o estudo. Então, pessoal, as palavras-chave são palavras que fazem referência à nossa pesquisa. Ou seja, são palavras que representam muito sobre a nossa temática. Como vimos na definição, elas indicam as principais variáveis. Mas o que são essas variáveis? Veja, as variáveis elas são características ou propriedades dos elementos do título. Logo, se delimitamos o nosso título nessas palavras, nós conseguimos ter uma visão mais específica sobre o que exatamente estamos pesquisando. Vamos então a mais um exemplo de título provisório. Acompanhe comigo no slide. Suponha que temos um tema relacionado à saúde. Você consegue perceber o quão amplo é esse tema? Por isso, precisamos saber delimitar um tema. É impossível falar tudo sobre saúde. Vamos supor então que queremos falar somente sobre a saúde do adolescente e mais especificamente sobre a prática de vacinação. Uma opção do título que se adequa perfeitamente à nossa delimitação seria a importância da vacinação na adolescência para a saúde. Observe que o nosso título é composto pela população, que seria os adolescentes, pela situação problemática, que seria a saúde, já que o nosso objetivo é melhorá-la, certo? E o objeto de estudo, que seria a vacinação, em que a intuição da nossa pesquisa seria mostrar como as vacinas elas contribuem para a saúde. Bom, para finalizarmos a parte sobre títulos, vamos ver as palavras mais usadas no início de um título. Acompanhem comigo aqui. Podemos
Podemos começar o nosso título de várias formas. Dentre essas formas, podemos destacar as seguintes palavras: análise dos, as causas da, a importância de, a incidência de, motivos que levam, os benefícios, entre outras muitas formas, né? Neste momento, talvez seja interessante que você pause o vídeo e faça uma leitura mais atenta deste slide. Bom, como já falamos, o nosso objetivo final é a construção de um pré-projeto de intervenção. E uma das coisas necessárias para isso seria a descrição do público-alvo. Acompanhe comigo no slide aqui a definição e essa descrição, né, do público-alvo. Veja bem, a definição que temos é a seguinte: o público-alvo são os sujeitos com determinadas características em comum: idade, sexo, profissão, interesses ao qual o estudante direcionará a sua intervenção. Nós acabamos de falar sobre a população, que é um dos elementos do nosso título provisório. Perceba que a descrição do público-alvo é exatamente uma análise sobre essa população. Se você prestou bastante atenção, você viu que o título que serve como base para a nossa pesquisa gira em torno de uma situação problemática, ou seja, a população precisa de uma solução e nós buscamos essa solução com nossa pesquisa. Ou pelo menos, né, uma proposta que ajude a encontrar essa solução. Perceba que tudo está relacionado à problemática. A situação problemática, ela nos leva, pessoal, a uma das coisas mais importantes para a nossa disciplina, que seria o problema de pesquisa. Então eu convido você para acompanhar a definição do problema de pesquisa neste slide. Após a delimitação de um tema, este deve ser convertido em um problema, o que chamamos de problema de pesquisa, e se trata do foco da pesquisa. Ou seja, o que queremos atingir com a nossa pesquisa? Se trata de questões que ainda não foram resolvidas. E existe a necessidade de achar uma proposta. O problema de pesquisa, ele geralmente vem em forma interrogativa, né? A diferença entre a situação problemática e o problema de pesquisa é que a situação trata-se, né, de ideias iniciais de nossa pesquisa. O seu propósito foi delimitar o foco da pesquisa. No problema de pesquisa, vamos basicamente desenvolver a problemática, levando questões que vamos buscar solucionar, garantindo uma pesquisa mais detalhada e completa. Vamos verificar no próximo slide, então, como delimitar o problema de pesquisa. A delimitação do problema de pesquisa significa conhecer mais cada componente do título, definindo as características da população, analisando os fatos, as situações e as explicações da situação problemática, buscando possíveis mecanismos que possam contribuir para se tornar o objeto de estudo. Vamos propor um exemplo. A influência da tecnologia na aprendizagem dos adolescentes do IFMG Campus Teófilo Otoni. Como delimitar o problema de pesquisa? A partir deste exemplo, né? Primeiro nós temos que analisar as características da população, que no caso são os adolescentes da escola. Precisamos buscar informações sobre o conhecimento dos adolescentes em relação às tecnologias. Se eles são motivados a usarem as tecnologias e quais tipos de tecnologias eles interessam mais. Depois, nós precisamos analisar a aprendizagem, que é a nossa situação problemática. No exemplo, claro.
Devemos buscar informações como a média de notas, né? A taxa de reprovação, analisar se as aulas favorecem aos alunos, se os materiais utilizados são bem explicativos, como funciona o sistema avaliativo. Como o nosso problema é a aprendizagem, devemos buscar todas as informações de como está sendo apresentada ao aluno. Por fim, vamos buscar mecanismos que ajudam a melhorar a aprendizagem. No exemplo poderia ser a utilização da internet para pesquisas, a utilização de videoaulas, entre outros. Após delimitar um problema de pesquisa, a próxima etapa envolve a formulação. Acompanhe comigo no slide. Para formular um problema de pesquisa é necessário interrogar o tema. De início, diante de uma temática, nós a cercamos de várias maneiras perguntando por quê, como, onde, quando, qual. Devemos abordar cada elemento do título provisório. Agora que já delimitamos o problema de pesquisa, fica mais fácil formular, né? Lembram quando falamos que o problema de pesquisa vem em forma de pergunta? E é isso que vamos fazer aqui. Vamos interrogar o tema. Vamos fazer perguntas a cada elemento do título. Exemplos de perguntas sobre o tema anterior seria: como o uso de tecnologias pode auxiliar na aprendizagem dos adolescentes? O estilo de vida dos adolescentes favorece o uso de tecnologias no meio educacional? Como conscientizar os adolescentes de que podem aprender utilizando os meios tecnológicos? Entre muitas outras perguntas, lembrando que vamos buscar resolver essas perguntas em nossa pesquisa. Com as respostas, né, pessoal, destas perguntas, nós conseguimos escrever o texto descrevendo a problemática da pesquisa. E ainda abrimos precedente para justificar a importância da pesquisa a ser realizada. No primeiro momento da pesquisa, não temos as respostas para perguntas. Isso é fato. Mas podemos propor hipóteses que possivelmente levariam a uma solução. Dessa forma, vamos entender o conceito de hipótese, que também é algo muito importante e faz parte do projeto de pesquisa. De acordo com Martin Júnior, hipótese é uma suposição que serve de ponto de partida para a realização de uma pesquisa. Consiste numa afirmação que o pesquisador entende como verdadeira e que tentará comprovar ao longo da pesquisa. É uma pré-solução para o problema levantado. No final do trabalho, ela poderá ser confirmada ou rejeitada. Como lemos na definição, hipótese ela é uma solução inicial que não necessariamente precisa ser verdadeira, porém, precisamos comprovar ou descartar ao decorrer da pesquisa. Vamos retomar o exemplo anterior em que o tema era a influência da tecnologia na aprendizagem dos adolescentes do IFMG Campus Teófilo Otoni. Considere a seguinte hipótese: o uso de computadores com acesso à internet em sala de aula proporciona aos alunos maior agilidade na aprendizagem dos conteúdos. E essa é uma hipótese relacionada ao tempo de aprendizagem do conteúdo. Ao finalizar a pesquisa com a coleta de dados, com os testes feitos, temos que aprovar ou rejeitar a hipótese. Caso a coleta de dados e as pesquisas favoreçam a hipótese, podemos confirmá-la, alegando, por exemplo, que o acesso à internet nas aulas, neste referido campus, ajudam os alunos, pois eles realizam pesquisas, complementando a explicação do professor, conseguem mais exemplos da matéria que favorece o entendimento. Por fim, comprovamos através da pesquisa que o acesso à internet
nas aulas, elas ajudam na aprendizagem. Podemos também rejeitar a hipótese, alegando que os resultados da pesquisa, a partir desses resultados, mostraram que o uso da internet nas aulas provoca a distração dos alunos e não apresenta-se como uma boa solução para este referido campus. A hipótese, pessoal, ela pode ser formulada por meio da lógica e deve sempre ser formulada antes da coleta de dados. Para que possamos ter uma comparação entre lógica formulada e do que realmente acontece, a hipótese ela é muito válida, né? A partir da análise dos dados coletados, nós podemos descobrir se a lógica proposta é válida. Bom, Martin Júnior ele destaca dois tipos principais de hipótese: a hipótese de trabalho e a hipótese estatística. Vamos ver rapidamente o conceito de cada uma delas no próximo slide. Hipótese de trabalho. Embora consiste no projeto apenas como hipótese, a mesma é chamada de hipótese de trabalho quando é formulada no início de um projeto de pesquisa experimental, e nem sempre em um trabalho descritivo. Essa é a hipótese mais simples que temos. Ela é apenas uma frase afirmativa e pode ser aceita ou rejeitada dependendo da descoberta da pesquisa, principalmente da coleta de dados. A hipótese que formulamos no exemplo anterior era uma hipótese de trabalho. A hipótese estatística, pessoal, é uma denominação utilizada somente em pesquisa experimental, quando o pesquisador se referir a um dos testes estatísticos que usará para comparar os resultados dos dois diferentes grupos. Esse tipo de hipótese, pessoal, ela será utilizada para comparar hipóteses e decidir entre elas através de cálculos estatísticos. É uma hipótese mais elaborada que a hipótese de trabalho, isso é fato. Bom, nós já falamos sobre o título, o problema de pesquisa, a hipótese. Vamos agora falar sobre o item que é muito importante em nosso projeto, no nosso projeto de pesquisa, que no caso é o objetivo. Olha a definição. O objetivo é uma ou mais metas que o pesquisador buscará alcançar durante a elaboração do trabalho. É fundamental que esses objetivos eles sejam possíveis de serem atingidos. Geralmente, se formula um objetivo geral de dimensões mais amplas, articulando-o a outros objetivos mais específicos. Então, tudo aquilo que queremos alcançar com a realização da nossa pesquisa pode ser colocado como objetivo. Quando não traçamos os nossos objetivos, a pesquisa ela pode tomar rumos que não queremos. Por isso, todo pesquisador deve definir previamente os seus objetivos para que a pesquisa não perca o foco. Também é necessário que os nossos objetivos eles possam ser alcançáveis, Mesmo que demore algum tempo, mas eles precisam condizer com a realidade. Vamos verificar os tipos de objetivos no slide. Temos dois tipos de objetivos, o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral está totalmente relacionado com o nosso problema de pesquisa. Ele é um objetivo muito amplo e, segundo Martin Júnior 2017, mais especificamente na página 45, um objetivo geral talvez não seja alcançado até o final da pesquisa, podendo ter um tempo indeterminado. No caso, o objetivo geral é um objetivo que irá contribuir para um futuro próximo ou distante. Já um objetivo específico é aquele que permitirá alcançarmos o objetivo geral. Martin Júnior ele define o objetivo específico sendo um objetivo em que suas metas podem ser alcançadas até o final do presente trabalho. Em qualquer tema, podemos pensar em metas gerais e específicas. É comum no meio científico terem pesquisas que demorem séculos para que seus objetivos sejam alcançados.
validando suas hipóteses. Vamos a um exemplo. Suponha que o objetivo da nossa pesquisa seja obter meios de aumentar a inclusão digital. Poderíamos ter um objetivo específico quando a nossa população for os adolescentes do IFMG Campus Teófilo Otoni, e um objetivo geral quando a população for, por exemplo, todos os brasileiros. Perceba que o objetivo específico temos uma delimitação da população. Pesquisando sobre esses adolescentes, temos uma população muito específica, que nos permitirá realizar uma coleta de dados mais aprofundada e poderíamos chegar em uma solução que contribuiria para a inclusão digital. Agora, o objetivo geral é mais amplo e abrange a população do objetivo específico. Nossa coleta de dados não seria muito aprofundada, devido às milhares de características de cada indivíduo. E ampliar uma solução sobre essa população demoraria muito mais, levando anos, décadas ou até mesmo séculos. Entendida a diferença entre os objetivos gerais e os objetivos específicos, vamos agora aprender a formular de forma correta os nossos objetivos. Acompanhe comigo no slide. Martins coloca alguns pontos, pessoal, interessantes aqui. Vejamos. O primeiro diz respeito à formulação dos objetivos. Deve começar com o verbo no infinitivo, como verificar, demonstrar, diagnosticar e muitos outros. O segundo ponto, ele diz respeito a todo objetivo deve ser alcançável. E o terceiro ponto diz que o objetivo geral ele deve ser formulado primeiro que os objetivos específicos. Antes de discutir esses pontos, vamos verificar no próximo slide alguns verbos para utilizar na formulação dos objetivos. Bom, para os objetivos gerais, temos, por exemplo, os verbos analisar, diagnosticar e estudar. Para os objetivos específicos, temos verificar, testar, observar, relatar, entre outros. Esses são apenas alguns exemplos que vocês podem estar utilizando, ok? Então, pessoal, sempre que formos formular um objetivo, nós precisamos que ele comece no infinitivo. Lembra do exemplo cujo tema era a influência da tecnologia para a aprendizagem do adolescente? Pois bem, neste tema, nós poderíamos formular o seguinte objetivo: verificar se o uso da internet facilita a aprendizagem. No segundo ponto, nós temos que todo objetivo ele precisa ser alcançável. Isso é uma realidade para nós. Sempre que vamos formular os objetivos, temos que ter condições de alcançar estes com nossa pesquisa. E por fim, neste momento, é aconselhável que os objetivos específicos sejam formulados depois do objetivo geral. Bom, estamos quase finalizando o conteúdo desta aula, mas antes de finalizarmos, eu quero apresentar dois conceitos que precisamos descrever e detalhar no projeto de intervenção. Bom, o primeiro diz respeito à justificativa e o próximo os recursos necessários. Acompanhe comigo os próximos slides. Veja aí, a justificativa é um item do planejamento de um trabalho científico no qual o pesquisador faz duas abordagens, uma pessoal e outra genérica. Segundo Martins Júnior, 2017, mais especificamente na página 48, na parte pessoal, o pesquisador ele vai falar suas razões pessoais que o levaram a pesquisar sobre um determinado tema. Para isso, ele vai descrever suas experiências, conhecimento adquirido em relação ao assunto investigado. Na parte da generalização, nós devemos abordar a importância que a nossa pesquisa tem dentro do contexto científico ou acadêmico. Martins Júnior, na página 48, fala que devemos citar as populações, as instituições, as áreas que poderão ser beneficiadas, melhoradas, auxiliadas pelo nosso trabalho. Bom, a justificativa é uma parte importante do trabalho. Na produção desse texto, o pesquisador ou pesquisadora expressa para a comunidade de leitores a importância e a relevância da sua pesquisa.
É através desse texto de justificativa, né, que ele apresenta a importância de se estudar de forma científica o problema e propor soluções. E para fecharmos o conteúdo desta aula, como combinado, vamos para o slide entender um pouco sobre os recursos necessários para executar o projeto de intervenção. Nesse slide, pessoal, nós podemos perceber que os recursos são um conjunto de todos os elementos necessários à aplicação do projeto de intervenção. Eles podem ser recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais. Ou seja, os recursos necessários são tudo aquilo que precisamos para a aplicação do projeto. E a pergunta-chave para a definição dos recursos é: o que é necessário para intervir? Assim, pessoal, finalizamos o conteúdo da nossa aula. Mas antes de encerrarmos, propriamente dito, esta aula, vamos falar das atividades dessa semana. Além do fórum proposto, temos a atividade de aprendizagem que você deve executar, e para isso eu convido você a acompanhar este slide. Essas atividades, elas já fazem parte do nosso pré-projeto. Para isso, vou disponibilizar um template editável para vocês. A partir desta aula, pessoal, que fique bem claro, todas as atividades de aprendizagem deverão ser realizadas nesse template. Então vamos lá. Primeiro, elabore um título provisório, seguindo todas as recomendações que falamos hoje na aula. Em seguida, fale detalhadamente sobre o público-alvo de sua pesquisa. Depois, formule um problema de pesquisa de acordo com o tema que você escolheu. Defina um objetivo geral e pelo menos 3 objetivos específicos. Na quarta atividade, apresente a justificativa. Nessa parte, pessoal, lembre-se de relatar os motivos pessoais da escolha do tema e justificar a relevância do seu projeto. Por último, e para finalizarmos as atividades, você deverá escrever os recursos necessários para a execução do projeto. Bom, desta forma, chegamos ao final de mais uma aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham compreendido o conteúdo e que será fundamental para a construção do nosso pré-projeto de intervenção. Caso tenham dúvidas, não deixem de utilizar o fórum. Espero vocês na próxima aula. Bons estudos e até mais!